Abra sua Bíblia, por favor, em Atos, no capítulo 2. Atos, capítulo 2. Nós vamos ler os versos de 1 a 13. Atos 2, de 1 a 13. Chamo a sua atenção para este texto, para a gente pensar sobre o tema A Chegada do Espírito Santo. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Macedônia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Esta é a palavra de Deus. Gente, é impressionante como todas as pessoas, todos os povos de todas as épocas, sempre creram e ainda creem que nós precisamos de um espírito para que haja vida. A gente vê isso acontecendo, por exemplo, todos os anos, quando se aproxima o Natal, as pessoas começam a falar do espírito natalino. E elas dizem da importância do espírito natalino, que deve se estender durante todo o ano. E o espírito natalino, eles dizem, é aquele que traz amor, fraternidade, união entre as pessoas. As pessoas sempre creram na necessidade de um espírito. Até o paganismo da civilização grega cria na ideia de um espírito vivificador, essencial para a existência. Por exemplo, quando você ouve o hino olímpico que no Brasil agora, nas Olimpíadas Rio 2016, foi entoado por um coro de 38 crianças das comunidades carentes da cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Só que eles cantaram o hino em inglês, não deu para as pessoas compreenderem a letra. O hino olímpico, ele foi composto em 1896, para a primeira Olimpíada dos tempos modernos que aconteceu na cidade de Atenas, na Grécia. Desde então, em todas as competições, o hino ele é cantado geralmente quando a bandeira olímpica é hasteada e depois quando a bandeira é arriada no final do episódio. Eu quero que você ouça a letra do hino olímpico, para você testificar o quanto as pessoas de todos os povos, em todos os tempos, sempre creram na necessidade de um espírito, para que haja vida, energia, amor ou algo do tipo. O hino diz assim: Espírito imortal da antiguidade, Criador augusto da verdade, beleza e bondade, desça aqui
Apresente-se e irradie sua luz sobre nós por este nobre campo e debaixo deste céu, que primeiro testemunharam sua fama imperecível. Espírito imortal da antiguidade, traga vida e entusiasmo para estes nobres jogos. Atire coroas de flores com frescor eterno aos vitoriosos da corrida e da luta, e crie em nossos peitos corações de aço. Espírito imortal da antiguidade, em sua luz, planícies, montanhas e mares brilham em matizes rosadas e formam um vasto templo, no qual as multidões de todas as nações vão adorá-lo, ó Espírito imortal da antiguidade. É impressionante. É óbvio que o que se fala aqui é de um espírito pagão. É óbvio de que o que se fala aqui não é do Espírito de Deus. Mas é impressionante como as pessoas sabem que sem Espírito nós não existiríamos. Sem Espírito não haveria vida, entusiasmo, e que tal Espírito, por ser a essência da vida e da força e do entusiasmo, tal Espírito, por gerar e produzir em nós um coração de determinado tipo. A Bíblia fala que o coração que o Espírito produz é de carne e não de pedra. Mas o Espírito dos Jogos Olímpicos faz os corações nos peitos serem de aço, vitoriosos. É impressionante como as pessoas sempre reconheceram a necessidade de um Espírito. Atos capítulo 2 trata da chegada do Espírito Santo. E nós que estamos nesta série de estudos no livro de Atos, vimos na última ocasião em que estudamos Atos 2, sobre o dia de Pentecoste. Sem o Espírito, a igreja é morta. Sem o Espírito, o ser humano é como um cadáver que não tem respiração, porque o Espírito dá vida, o Espírito unifica, o Espírito santifica, o Espírito é quem testifica em nós que somos filhos de Deus, e é o Espírito que testifica no coração dos outros, para quem compartilhamos o Evangelho, a necessidade que eles têm de crer em Cristo. É do Espírito que crentes e igrejas recebem o empoderamento necessário para a gente poder levar adiante a grande comissão de Jesus. O Espírito, irmãos, é fundamental. Só que o problema é o seguinte: na mesma proporção da importância do tema, está também o tamanho da confusão que muita gente faz sobre a terceira pessoa da Trindade. A confusão é tremenda. Por isso que desde nosso último encontro sobre Atos, nós tentamos dissolver algumas dessas confusões mais comuns. E se você não esteve aqui, não ouviu, eu peço que você acesse o nosso site, ouça, veja e apreenda essa verdade. Hoje eu quero, junto com você, analisar a chegada do Espírito Santo a partir de 3 perspectivas. Porque, creio eu, é isso que Lucas, quando narra a experiência do dia de Pentecoste, quer que nós aprendamos. Quando o Espírito Santo chega, o que aconteceu com os discípulos, o que aconteceu nos discípulos e o que aconteceu através dos discípulos. Porque é isso que se espera que aconteça conosco, em nós e através de nós. Então vamos lá. O que aconteceu com os discípulos quando da chegada do Espírito Santo? Lucas nos informa o seguinte: o Espírito de Deus desceu sobre eles e a vinda do Espírito foi acompanhada por 3 sinais sobrenaturais. Quais foram os sinais? O vento, o fogo e a fala. Na verdade, irmãos, esses fenômenos naturais não eram naturais. Eles eram naturais tanto na origem como no caráter. Ou melhor, sobrenaturais. Note que o texto não diz que era
um vento, era como um vento. O texto também não diz que eram línguas de fogo, parecia línguas de fogo. Não eram eventos naturais, eram eventos sobrenaturais, tanto na origem como no caráter. E o que isso significa? Compreender o que isso significa é inevitável para nós. A gente precisa investigar o simbolismo por trás desses fenômenos. O simbolismo, repito, por trás dos fenômenos sobrenaturais. E não há outra forma para nós entendermos esse momento histórico. É necessário que a gente destaque que a chegada do Espírito no dia de Pentecostes precisa ser estudada a partir de simbolismos, porque se não for assim, a gente sai da trilha do que de fato o texto diz, a gente perde o foco, e o que a gente vê acontecendo, por exemplo, é o que acontece nas igrejas carismáticas, e não é de hoje. Confusões por não compreenderem, de fato, o simbolismo. E como é que a gente entende esse simbolismo? A gente entende esse simbolismo fazendo um exercício bíblico muito simples. Por exemplo, o texto diz que veio o som, ou um som, como de um vento muito forte. O texto diz que viram o que parecia línguas de fogo. O texto diz que eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Ora, se o texto é um pouco obscuro, como é que a gente compreende um texto bíblico quando ele se apresenta um pouco obscuro? A gente compreende tal texto à luz de outros textos. Então, para nós compreendermos essa simbologia, vento, fogo e fala, a gente precisa ir para as Escrituras e descobrir em quais outros momentos a Bíblia tratou do vento, do fogo e de línguas. Porque esses símbolos comunicam verdades, princípios. Então, por exemplo, em se tratando do som como de um vento muito forte. O que significa o som como de um vento muito forte, como está dito em Atos 2, verso 2? O vento atesta o poder de Deus que havia chegado. Jesus disse em Lucas 24, 44, que ele enviaria o poder. Atos 1,8 diz que eles receberiam poder, e quando chega esse som como de um vento muito forte, era a forma de Deus demonstrar que o poder havia finalmente chegado. O som que todos ouviram era como o som de um poderoso furacão, de um poderoso tornado. Agora, como nós, graças a Deus, não somos uma região, não vivemos numa região onde furacões e tornados são comuns, talvez seja melhor a gente usar outro tipo de imagem para a gente compreender esse som como de um vento muito forte. Vocês já ouviram o som turbina de um avião? Aquele poder que faz soprar o vento, o barulho que o vento faz ao passar pela forte turbina do avião. Aquele som remetia todos os discípulos à ideia de que o poder de Deus havia chegado sobre eles. De onde a gente tira isso? Espírito como um vento muito forte, aliás, a expressão forte carrega a ideia de um vento poderoso. Quando você ouve as turbinas de um avião, o que esse barulho de vento evoca dentro de você? Evoca a ideia de que ali nós estamos diante de uma peça poderosa, que é poderosa para levantar um objeto como o avião. Então, quando os apóstolos ouvem esse vento, ou algo como um vento muito poderoso, eles se lembram de que no Antigo Testamento, todas as vezes que aparece vento, vento está ligado ao poder de Deus.
Se você pegar uma concordância bíblica, e eu desafio você a fazer isso, pegue uma concordância bíblica e procure pela palavra vento. Você vai ficar encabulado em perceber que desde o início, quando vento aparece nas Escrituras, vento está relacionado ao poder de Deus para criar, mover, destruir, derrubar. Vento é o poder de Deus, portanto, o som como de um vento muito forte anunciava que a chegada do Espírito trazia sobre a vida deles aquele poder que Deus tinha prometido que eles receberiam para serem testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Irmãos, não tem nada nesse vento de uma circunstância ou um acontecimento circense. Pelo contrário, diante desse poderoso vento, o que eles têm aqui é a ideia de que Deus em poder estava entre eles, agora habitando neles. Para você ter uma ideia, leia comigo, abra sua Bíblia em Ezequiel 37. E veja aonde aparece vento, e como o vento aqui está relacionado ao poder de Deus para pegar as palavras que nós pregamos e produzir vida no coração dos nossos ouvintes. É disso que trata o Pentecoste. Ezequiel 37, a partir do verso 7, esse texto fala do vale de ossos secos. Deus se apresenta diante de Ezequiel e diz a Ezequiel que Ezequiel deveria profetizar. E o texto diz em Ezequiel 37, 7, e eu profetizei conforme a ordem recebida. Agora pasmem, enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles, eles ainda estavam mortos. A seguir, o Espírito me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, eles receberam vida e puseram-se em pé. Era um exército enorme. Irmãos, não tem dúvida, o som como de um vento muito forte atestava que o poder de Deus havia chegado sobre eles, e agora eles poderiam, portanto, anunciar o Evangelho até os confins da terra, porque o poder vivificador de Deus estava com eles. Note que o poder não é um poder para você sair fazendo o que você quer, decretar o que você deseja. É um poder para você sair anunciando a palavra. O vento poderoso do Espírito, conforme Ezequiel 37, está atrelado à nossa atitude enquanto proclamadores, anunciadores, evangelizadores. Então, quando você tiver medo, receio de falar de Jesus para aquele amigo, amiga, lembre-se desse vento muito forte. Porque ele é convosco, ele é comigo, ele é conosco. Nós temos esse espírito de poder que quando nós abrimos a boca e do Evangelho falamos, Deus sopra através de nossas palavras, concedendo vida às pessoas. Outra coisa, e viram o que parecia línguas de fogo. Atos 2, verso 3. Volte-se para Atos agora. Atos 2, verso 3. Viram o que parecia línguas de fogo. O que essa visão anunciava, irmãos? Sabe o que era isso? Era a confirmação de que o Espírito que estava vindo sobre eles não era só um poder. Veja, gente, muita gente transformou o Espírito Santo em um movimento poderoso. Muita gente hoje em dia despersonificou o Espírito. O Espírito não é só um poder. O Espírito é uma pessoa.
é Deus. E a forma de o povo no dia de Pentecoste compreender isso, de os discípulos compreenderem isso, é que Deus fez com que eles vissem o que parecia línguas de fogo, ou seja, fogo no Antigo Testamento é a presença de Deus. Fogo revela a santidade de Deus, Isaías 6. Moisés viu a sarça se arder no deserto em chamas, e essa sarça não se consumia. Era Deus manifestando-se a Moisés, Êxodo 3, de 1 a 4. Quando Deus desce no Monte Sinai para entregar a lei, eles viram fogo, relâmpagos, barulho. Então o que Jesus havia prometido, lembra que Jesus disse para eles em Mateus 28, 20? Jesus disse: eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Então, quando desce essa visão e eles enxergam algo como línguas de fogo, e é interessante que o texto diz que essas línguas se separavam e pousavam sobre cada um deles. Que coisa linda! É Deus dizendo: eu estou presente na vida de cada um de vocês, como eu prometi que viria. Jesus mesmo disse em João 14, 26, em João 15, 26, ele disse: olha, é necessário que eu vá, para eu enviar para vocês o Consolador da parte de Deus. E aqui, quando eles têm essa visão que parecia línguas de fogo, e mais, elas se dividiam e cada uma pousava sobre cada um deles, Deus estava habitando neles. Essa é a imagem, irmãos. Essa é a imagem da presença santa e poderosa de Deus na igreja, no crente. Não queira interpretar isso de outra maneira. E não queira que tal fenômeno se repita. Porque esse foi único, exclusivo, porque marcava o início, marcava a chegada prometida pelo Senhor Jesus Cristo. Outra coisa que eles viram: começaram a falar noutras línguas. Além desse som de um vento, que demonstra o poder de Deus que traz os outros à vida, quando a gente fala do Evangelho. Além da visão que parecia línguas de fogo, que fala que o Espírito Consolador estava chegando e habitando neles. Lucas relata que os discípulos falaram noutras línguas. O que se quer demonstrar, irmãos, é que, além do poder de Deus, além do poder para nós testemunharmos na imagem do vento, além do Deus presente em nós, habitando em nós, na imagem do fogo que desce em cada um deles, o que Lucas está nos mostrando é que a chegada do Espírito Santo nos capacita a falar de forma que os outros compreendam. Atos 2:4 diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Que outras línguas eram essas? Eles mesmos explicam a partir do verso 4, 5 em diante. Lucas faz questão de relatar as diversas nacionalidades que estavam presentes. Tanto judeus como pessoas que não eram judeus, mas que haviam se convertido ao judaísmo, e todos eles começaram a ouvir. Maravilhados eles ficaram, porque eles ouviam a língua materna deles pelos lábios dos apóstolos. Não foi nenhum tipo de som bagunçado, como a gente escuta por aí hoje em dia. E tinha um objetivo muito próprio. O objetivo era que eles compreendessem as maravilhas de Deus, como o texto diz que eles ouviram. Eles ficaram admirados, não porque eles ficavam ouvindo as pessoas falando lá chamaramúrias, não, eles ouviam as maravilhas de Deus sendo anunciadas através da língua deles. Isso é tão significativo. E é tão significativo que o Novo Testamento fale de línguas onde cada um entendia a sua língua, o Evangelho na sua própria língua, porque sabe qual foi uma das consequências do pecado?
Está lá em Gênesis 11. Quando o ser humano se rebela contra Deus e decide construir uma torre que pudesse levá-los às alturas, eles em orgulho dizendo: nós vamos construir nosso caminho até Deus. E aí a Bíblia diz em Gênesis 11, de 7 a 9, que Deus veio, confundiu as línguas deles, e eles não entendiam mais uns aos outros. O pecado confundiu as línguas. Existe hoje um ruído na comunicação, seja na comunicação entre nós e outras nações, mas também na comunicação entre nós da mesma língua. Há ruídos, houve separação, o pecado nos separou uns dos outros. E agora, com a chegada do Espírito Santo, o que aconteceu foi que os discípulos receberam um poder, uma capacidade sobrenatural, afinal nenhum deles havia passado por aula de idiomas. E aqui estavam eles profetizando, anunciando, como Ezequiel fizera no capítulo 37 de Ezequiel, falando, anunciando, e o poder de Deus, o Deus que agora habitava neles, pegava suas palavras e fazia com que cada um de cada nação ouvisse e compreendesse as maravilhas de Deus sendo anunciadas. Então, o que aconteceu com os discípulos com a chegada do Espírito e que também acontece com todo crente que hoje é selado pelo Espírito? Deus veio morar em nós. Deus nos capacita com poder para anunciarmos. Deus nos dá a habilidade de falarmos de forma que outros compreendam. Segunda coisa que eu quero que você veja, o que aconteceu nos discípulos? O texto diz que algo novo também aconteceu na vida deles. O verso 4 de Atos 2 diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo. E esse enchimento do Espírito Santo capacitou, como já dissemos, esses homens a fazer o que está dito no verso 11. Eles falavam e os outros ouviam eles declararem as maravilhas de Deus na língua deles. Isso aqui me faz lembrar Efésios 5, 18 a 21. Porque a vida cheia do Espírito Santo, irmãos, ouça bem isso, segundo Lucas aqui em Atos 2, segundo Paulo em Efésios 5, de 18 a 21, é muito interessante que em Efésios 5, 18 a 21, quando Paulo fala de buscarmos o Espírito e de nos enchermos do Espírito, em momento algum ele fala que a gente tem que sair falando línguas esquisitas. Pelo contrário, parece que ele até combate a ideia de língua esquisita quando ele diz assim: não se embriague com vinho. Você já viu um bêbado falando? Uma língua estranha. E Paulo diz: quem está cheio do Espírito não fala esquisito. Quem está cheio do Espírito fala entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantam, louvam. A vida cheia do Espírito, quando os apóstolos, os primeiros 120 discípulos, se encheram do Espírito Santo, o que aconteceu com eles é que eles falavam, eles declaravam as maravilhas de Deus na língua de cada povo ali presente. Ou seja, a vida cheia do Espírito coloca em nós um novo jeito de falar. São palavras que edificam, são palavras que abençoam, são palavras que anunciam, que declaram as maravilhas de Deus. Além disso, o texto de Efésios 5 nos diz que a vida cheia do Espírito é uma vida marcada pela santidade e não pela libertinagem. É marcada pela comunicação edificante, é marcada pela alegria que é expressa nos cânticos novos, é marcada pelo contentamento, porque você canta ações de graças, é marcada pela submissão honrosa, uns aos outros se submetem. Gente, quando Paulo escreveu isso, eu tenho certeza que ele tinha em mente o dia de Pentecoste. Paulo
sabia disso. Paulo conhecia o que Lucas escreveu em Atos. E o que Lucas escreveu em Atos, e nós vamos ver com mais detalhes mais adiante, não hoje, mas eu só quero que você comprove isso comigo. Tudo o que Paulo falou em Efésios 5, 18 a 21, é o que a igreja primitiva vivia em Atos 2, de 42 a 47. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não fica falando coisas esquisitas que mais parece vaidade espiritual do que humildade. Olha o que diz Atos 2, 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão, às ações, às orações. Todos estavam cheios de temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos, submissos uns aos outros. O espírito contrário do espírito de Babel, o espírito de Babel espalha, separa, causa confusão. O espírito de Deus une. E aí todos tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades, bens, distribuindo a cada um conforme a necessidade. Não é que a igreja primitiva tivesse dado um surto e agora todo mundo começou a vender propriedade, ninguém mais era dono de nada. Não, mentira. Você vai ver na igreja primitiva crentes que mantiveram seus bens. O que acontecia é que quando eles viam determinadas necessidades físicas, e aí não tinham dinheiro disponível, alguns vendiam para poder ajudar. O que ainda acontece. Não na frequência que nós gostaríamos, mas ainda acontece. Todos os dias, diz o verso 46 de Atos 2, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas, juntos participavam das refeições com alegria, louvando a Deus, olha, cantando salmos, hinos, caíam na simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. A chegada do Espírito Santo encheu os discípulos do Espírito, e os discípulos cheios do Espírito declaravam as maravilhas de Deus. Viviam em união, cantavam, se edificavam, se submetiam uns aos outros. Agora sejamos honestos. Falta isso entre nós, os ditos tradicionais, e falta isso entre aqueles ditos pentecostais. E aqui eu digo com todo carinho, com todo amor, com toda responsabilidade, mas eu preciso ser verdadeiro. O que nós ouvimos hoje em termos de línguas, não é o que está em Atos. Muito menos o que está em Coríntios. Porque inclusive em Coríntios, se você é um leitor honesto do texto, você vai ler primeiro aos Coríntios 14, do verso 18 em diante, verso 22, 23, 24, você vai ouvir Paulo dizendo, as línguas são para os não crentes. Ou seja, as línguas são para aqueles que precisam ouvir o idioma dele, no idioma dele, o evangelho sendo anunciado. O que estava acontecendo em Corinto era uma baderna, que infelizmente, transvestida de espiritualidade, vem se perpetuando ao longo dos anos. A igreja cheia do Espírito, ela não confunde, e se tiver alguém para falar em alguma língua que ninguém vai entender na igreja, que vocês arrumem naquela época um intérprete. E ainda hoje. Eu vou trazer um amigo meu americano para pregar aqui e ele vai ficar falando em inglês para vocês? No que isso vai edificar? Então, a vida cheia do Espírito é a vida que faz com que nós vivamos em união, em alegria, com cânticos espirituais nos lábios, falando de uma forma compreensível, narrando as grandes maravilhas de Deus. Eu confesso a você que eu chego a dizer, brincando, mas com fundo de verdade, que eu tive dom de línguas. Irmãos, quando eu saí daqui,
para ir fazer um mestrado nos Estados Unidos, pensa, ignorante igual eu sempre fui. Em 3 meses, eu estava falando e escrevendo em inglês. Para mim isso é um milagre. Eu não tenho dúvida disso. Eu acredito que Deus pode muito bem pegar alguém que nunca falou determinada língua, de determinada tribo, e lá fazer com que essa pessoa fale de forma que tal indígena ou tal povo compreenda. Isso sim é o espírito de Atos 2. Mas me desculpe, interpretar 1 Coríntios 12 e 14 de forma aleatória, sem levar em conta, porque lembra de novo do princípio bíblico, quando você encontra um texto obscuro, 1 Coríntios 12 e 14 é meio obscuro. Como é que você interpreta um texto meio obscuro? Indo para um texto mais claro. E qual é o outro texto mais claro sobre línguas na Bíblia? Atos 2. E o que está dito claramente em Atos 2? Todos ouviam em seu próprio idioma. Então, como é que você interpreta 1 Coríntios 12 e 14? Sem levar em conta Atos 2. Isso é cometer um crime com o texto bíblico. Agora, eu sei que quem interpreta 1 Coríntios 12 e 14 diz que em 1 Coríntios 12, Paulo está falando de línguas para quem fala a Deus. E aí eles justificam isso dizendo, então, só que Paulo mesmo diz, eu falo diversas línguas, mas eu prefiro falar algo que seja compreensível, porque do contrário, nem a mim irá edificar. Então, quando o Espírito chega, o que acontece em nós é que a gente se enche dele e vive de uma vida diferente. Então, nós vimos o que aconteceu com os discípulos, nós vimos o que aconteceu nos discípulos, agora veja o que aconteceu através deles. Esses homens, o texto nos diz, eles foram capacitados. A multidão ficou perplexa. Eles começaram a falar e todos ouviam as maravilhas de Deus. Olha o que John Stott fala sobre esse texto. Porque eu repito, a julgar pelo relato de Atos 2, e a julgar pelo que Paulo falou em 1 Coríntios 14, de 18 a 25, as línguas estranhas, que na verdade no original grego não é língua estranha nesse sentido, é outra língua, é um outro idioma, estranho no sentido de que eu nunca falava, mas agora estou falando. O inglês é outra língua para a maioria de nós. O japonês é outra língua para mim, é uma língua estranha para mim. A minha língua é o português, eu acho, né? Então, olha o que John Stott fala sobre noutras línguas. Como é que ele argumenta sobre a chegada do Espírito? Ele diz assim, uma nova união no Espírito, transcendendo barreiras raciais, nacionais e linguísticas. Nada poderia ter demonstrado de forma mais clara a natureza multirracial, multinacional e multilingüe do reino de Cristo. E olha como é que desde os primeiros teólogos da igreja, desde os pais da igreja, os comentaristas bíblicos têm visto a bênção do Pentecoste como uma reversão deliberada e dramática daquela maldição de Babel. Babel separou as línguas, Pentecoste uniu as línguas. Lá, estas foram confundidas e as nações espalhadas. Em Jerusalém, a barreira linguística foi vencida de forma sobrenatural, como sinal de que as nações agora seriam reunidas em Jesus, como um prenúncio do grande dia em que o povo remido será recolhido de todas as nações, tribos, povos e línguas. Além disso, em Babel, a terra orgulhosamente tentou subir ao céu, enquanto que em Jerusalém, o céu, humildemente, desceu à terra, fecha aspas.
Irmãos, a chegada do Espírito abençoou as nações através dos discípulos, através da igreja. Nós hoje, com Deus habitando em nós pelo Espírito, daí a imagem do fogo que desce em cada um. Conosco, empoderados pelo Espírito, quando falamos o Evangelho, vida sai das nossas palavras, fazendo reviver ossos secos, a imagem do vento. E hoje nós temos a capacidade de falar em outras línguas, como nunca na história isso foi possível. Se você pega um texto em chinês, que você sabe entender bulhufa, se você copia esse texto, por exemplo, e joga no Google Tradutor, aquilo traduz para você. É um negócio impressionante. Agora, infelizmente, a maioria confunde, bagunça e deturpa tudo isso. E repito, nós não devemos sair daqui hoje com um espírito belicoso, apontando o dedo, acusando. Isso não é cristão. Mas com amor, com graça e com verdade, sempre que nos for necessário, a gente precisa corrigir os erros. E eu aqui o faço porque eu sou o seu pastor, eu prestarei contas desse rebanho. Num relacionamento com irmãos que eu amo de paixão, que são neopentecostais, eu nunca vou ser tão incisivo, a não ser que Ele permita. Mas a verdade tem que ser dita. Agora, última coisa que eu quero que você veja rapidamente, quais foram as reações à chegada do Espírito? Porque as reações que os apóstolos experimentaram são as mesmas reações que uma pessoa cheia do Espírito e uma igreja cheia do Espírito ainda sofrem hoje. O texto diz em Atos 2, a partir do verso 5, que houve curiosidade. Pessoas ouviram as línguas e a multidão se ajuntou curiosa. Houve perplexidade. Houve assombro. Ficaram maravilhados, ficaram atônitos. E houve também quem zombou, dizendo: esse povo está bêbado. Irmãos, não espere reação diferente hoje. Muitos, ao verem uma vida cheia do Espírito, uma igreja cheia do Espírito, muitos vão curiosos procurar você ou nossa igreja. Muitos vão ficar perplexos, muitos não vão conseguir explicar. Muitos vão zombar de nós. Mas a maravilha é que sempre haverá aqueles que vão receber e vão crer. Como aconteceu, porque Pedro, como nós veremos no próximo domingo, se Deus permitir, Pedro se levanta, começa a pregar, e como resultado da pregação dele, naquele dia de Pentecoste, cerca de 3.000 pessoas creram e foram batizadas. É isso que vai acontecer com uma vida e uma igreja cheias do Espírito. Perplexidade, curiosidade, maravilha, zombaria, mas principalmente Deus vai acrescentar dia a dia aqueles que foram cruzando os nossos caminhos. Então eu faço 3 observações para terminar. Primeira, a chegada do Espírito Santo sobre a vida de uma pessoa provoca transformações nela e através dela. Uma pessoa que recebe o Espírito de Deus pela fé, essa pessoa não fica sendo a mesma. Segundo, a chegada do Espírito Santo não pode ser duplicada, nem ignorada. Essas manifestações sobrenaturais, de forma descrita aqui no texto, ficaram para trás. Mas aquilo que o símbolo comunicou é nosso ainda hoje, vai ser até o fim. Nós temos o poder, nós temos a presença, e nós temos a capacidade de Deus. Isso nós temos, isso nós não podemos ignorar, isso nós devemos buscar, mas não as manifestações. E último, a chegada do Espírito confere poderes tais que ninguém pode explicar ou negar.
Não queira explicar as obras de Deus de forma racional, muitas vezes, são inexplicáveis. Por outro lado, não queira que tudo que Deus faz seja algo irracional, porque assim não é. Quando nós dizemos que não dá muitas vezes para explicar de forma racional, nós não estamos dizendo que Deus age de forma irracional. Nós estamos dizendo que a forma de Deus agir tantas vezes vai ser tão maravilhoso para nós que vai nos faltar vocabulário, capacidade de dizer e de definir o que está acontecendo. Irmãos, minha oração desde que eu cheguei aqui há 9 meses, 10 meses quase, 10 meses fez ontem, 9. Ontem fez 9 meses, anteontem, 9 meses que eu assumi a igreja. A minha oração é: Deus, derrame o seu Espírito sobre a segunda igreja. Desde o momento em que eu pressenti que viria uma sondagem para eu ser seu pastor, eu compartilhei isso com o irmão Joaquim desde o início. O versículo da Bíblia que não saía do meu coração era aquele de Atos 3, que diz: Senhor, que da tua presença venham dias de refrigério. Irmãos, a minha oração é que o Espírito de Deus caia sobre nós de uma forma como nunca essa igreja experimentou. Para a gente ter, sim, desfrutar desse poder, não para fazer coisas loucas, mas para falar e ver conversões. Que a gente possa provar dessa presença de Deus, não que causa confusão, mas que traz prazer que vem de Deus. E que a gente queira a capacitação do Espírito para falar de tal forma que o outro compreenda e creia no Evangelho. Esse é o meu sonho, esse é o meu desejo, e para isso eu estou dando a minha vida. Que Deus te abençoe com graça e paz. Vamos orar? Feche seus olhos. Ó Deus, em nome de Jesus, dá-nos desse poder. Sim, o Espírito habita em nós, mas tantas vezes nós nos adormecemos. Por isso Paulo diz: enchei-vos dele. Encha-nos desse Espírito, como no Pentecoste. Esse Espírito que traz poder para falarmos, que retira de nós o medo, a covardia. Esse Espírito que nos faz desfrutar da sua presença. O Senhor prometeu estar conosco. Esse Espírito que nos capacita a falar de forma que o outro compreenda e creia no Evangelho. Deus, dá-nos isso, eu te peço. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.